Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor. Antes de começar, eu gostaria de justificar o meu intuito aqui com os irmãos. Nós estamos iniciando o estudo dessa primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Olha, primeira, é força do hábito, né? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E E por, e por costume, os irmãos aqui no nosso meio é, têm tem o costume de extrair dos versículos, tem o costume de extrair dos versículos que estão sendo abordados alguns temas e a partir disso ver como a palavra dialoga com esse texto ao longo da Bíblia inteira, ou ao longo do Novo Testamento, e os irmãos costumam trabalhar esses temas. E eu gostaria de trazer aqui uma, uma análise do texto de 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 1 ao 9. Vai ser então, assim, eu estou justificando isso porque vai ser um compartilhar um pouco diferente do costume dos irmãos, que os irmãos têm trazido. Mas, da mesma forma, eu espero que seja algo enriquecedor para os irmãos, porque ao trazer esse estudo aqui, o Senhor ele pode acabar trazendo luz acerca de algum tema no coração de algum irmão e gerando algum encargo para. Obrigado, Felipe. Para mais irmãos servirem, para mais irmãos trazerem contribuições nesse nosso estudo. Então, espero que seja uma oportunidade edificante para que todos sejamos abençoados. Vamos ter uma palavra de oração e vamos começar. Senhor, nós te agradecemos pela tua graça, agradecemos ao Senhor pela tua bondade, agradecemos ao Senhor porque o Senhor é um Deus fiel ao que o Senhor, fiel à tua palavra, Pai. O Senhor é um Deus fiel e o Senhor nos chamou à comunhão com seu Filho Jesus, ó Pai. Isso é motivo sem fim para podermos agradecer ao Senhor e louvarmos a Ti, ó Pai. Então nós pedimos que nessa manhã o Senhor fale conosco através da Tua palavra e que o Senhor nos ensine mesmo mais acerca da Tua vontade. E é no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Vamos começar lendo 1 Coríntios, capítulo 1. Está dando muita microfonia. Vamos começar lendo então 1 Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que estão em todos os lugares, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo.
Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse primeiro trecho dessa carta já tem informações demais para a gente poder analisar. É um trecho muito interessante e a gente já tem esses 3 primeiros versículos que compõem o prefácio de Paulo aos irmãos. A introdução de Paulo, onde ele se apresenta, onde ele diz quem são os destinatários da sua carta, e onde ele dá uma breve saudação aos irmãos. E aqui, né, nos versículos de 1 a 3, Paulo diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que estão em todos os lugares, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. E essa é uma parte interessante, porque assim, esse texto aqui é uma carta, né? Sendo uma carta, esse texto ele apresenta uma estrutura um pouco diferente do que nós acostumamos com uma carta. Eu não sei se as crianças hoje ainda estudam na escola como escrever cartas, né? Mas os irmãos devem lembrar que para escrever uma carta, qual que é a organização? Primeiro, se escrevemos o local e a data. Belo Horizonte, dia 20 de julho. Hoje é 21? 21 de julho de 2024. Logo na sequência, o nome do destinatário. Então, uma carta ao Renato. Renato, vírgula. Aí eu escrevo toda a mensagem. E aí lá no final eu dou uma saudação atenciosamente e o nome do remetente, Tarsis. Aqui nós temos uma estrutura diferente. A estrutura Paulo primeiro se apresenta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes. São os remetentes dessa carta. E aí, essa é a estrutura básica das epístolas no Novo Testamento. E aí eu gostaria de fazer um breve parênteses, porque tem algumas pessoas que gostam, que sustentam, alguns irmãos que sustentam que as epístolas são gêneros textuais diferentes de uma carta. E faz sentido, porque possui uma estrutura diferente, possui um teor um pouco diferente, realmente. E é interessante porque a epístola, hoje nós podemos entender como um gênero textual exclusivo da fé cristã. E é interessante porque, realmente, assim, essa estrutura textual, ela é bem rara, assim. A gente não vê ninguém escrevendo um texto com uma estrutura dessa hoje em dia. E eu fui dar uma pesquisada, eu encontrei eu tenho um livro lá em casa que ele se chama Os Pais Apostólicos, que são textos dos irmãos que aprenderam diretamente com os apóstolos. Então lá tem textos de Policarpo de Esmirna, de Inácio de Antioquia, diversos irmãos dessa época, e, por exemplo, esse irmão Inácio de Antioquia, ele esteve com Paulo e ele esteve com Pedro. Dizem que ele era o presbítero, um dos presbíteros da igreja em Antioquia. E esse irmão, ele escreveu diversas epístolas
há outras, há muitas dessas congregações que que são mencionadas na palavra. Então existe a epístola de Inácio aos Romanos, aos Coríntios, aos Efésios. Então, assim, ele escreveu, inclusive, para aquelas igrejas mencionadas em Apocalipse, a Filadélfia, Esmirna. E lá a gente tem uma estrutura textual bem parecida com o que a gente encontra aqui na Bíblia. Mas é só um parênteses mesmo, porque, assim, algumas pessoas tentam sustentar que, pela estrutura textual diferente, existe algum tipo de bênção divina exclusiva por ser escrito dessa forma. É como se eu dissesse que a gente só pode tocar no louvor as canções que são rock, não podemos cantar as canções que são samba. Porque esse gênero musical ele é abençoado pelo Senhor. Mas o que importa efetivamente é o conteúdo e a forma como a mensagem é passada. Então vamos começar aqui o versículo 1, que Paulo diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes. Paulo começa se apresentando como remetente dessa carta e apresentando também ao irmão Sóstenes, que era um cooperador, um colaborador de Paulo. E é interessante porque, além de se apresentar, Paulo faz uma defesa do seu apostolado. Ele diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. E é muito interessante porque é algo muito comum nas cartas paulinas que ele se apresente dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. De todas as cartas paulinas, com exceção de Filipos, da carta aos Filipenses e da carta aos Tessalonicenses, Paulo faz isso em todas, exceto nessas duas. Então, assim, a gente poderia pensar assim. Primeiro, a gente poderia pensar, esse trecho inicial dessa carta, esses 3 primeiros versículos, que é um mero prefácio, é uma mera saudação, não há inspiração divina no que diz respeito a isso, porque isso aqui é só uma saudação. Mas não, isso aqui foi inspirado pelo Espírito Santo. E outra, assim, a gente poderia pensar, Paulo ele já costumava se apresentar assim, então não existe nenhum motivo específico pelo qual ele afirma sempre, Paulo apóstolo de Cristo Jesus. Mas é interessante porque os irmãos Pablo, Marcelo, já trouxeram algumas contribuições acerca dessa carta em um panorama geral, e os irmãos disseram sobre o quão dividida era essa congregação, sobre os conflitos que existia nessa comunidade em Corinto. E algumas dessas pessoas questionavam o apostolado de Paulo. Então a gente vai ver que existe um motivo específico pelo qual Paulo ele defende ser apóstolo, que para que os irmãos atentem. Gente, o que eu estou falando aqui é espiritual, é sério. O que eu estou falando aqui é da vontade do Senhor. Eu não estou falando aqui como alguém que acha ser assim. Eu sou apóstolo de Cristo Jesus. E o Senhor deu a mim esse encargo de trazer essa mensagem aos irmãos. Então existe essa
existe esse contexto que aqui em Corinto é mais evidente do porquê Paulo ele se defende, ele defende o seu apostolado. Na segunda epístola aos Coríntios é mais evidente ainda, porque lá Paulo ele é mais explícito na sua defesa, mas aqui em primeira aos Coríntios já existe essa circunstância rodeando esse contexto, né? Aí nós vamos para o versículo 2, onde Paulo diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que estão em todos os lugares, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E aqui Paulo ele traz algumas afirmações muito importantes. E aí eu gostaria de destrinchar isso com os irmãos. Primeiro, os irmãos devem se lembrar devem se lembrar do que Paulo diz nessa epístola. Paulo ele mais para frente ele vai dizer que aqueles irmãos eles são carnais, porque enquanto eles estavam enquanto eles estavam conversando, um dizia, eu sou de Paulo, outro dizia, eu sou de Apolo, outro dizia, eu sou de Pedro, e outros diziam, eu sou de Cristo. E nisso eles se dividiam em facções, havia um partidarismo entre eles, e o que uma pessoa que se dizia ser de Paulo dissesse não era ouvido por uma pessoa que se dizia ser de Pedro. Então, Paulo ele vem e diz de uma forma, ele traz uma afirmação muito importante nesse versículo 2. A igreja de Deus, a igreja ela é do nosso Senhor Deus. A igreja ela não é minha, a igreja não é do Brian, a igreja não é do Pablo, a igreja é do nosso Senhor Deus. E foi Ele quem a estabeleceu, e é Ele quem cuida dela. Então nós precisamos ser cuidadosos com isso, com a igreja do nosso Senhor, zelosos com a palavra do Senhor, porque isso é dele, porque isso não é nosso. Das nossas coisas nós já cuidamos muito mal, mas com aquilo que é do Senhor nós precisamos ser zelosos e cuidadosos. A igreja do nosso Senhor, os nossos irmãos que estão lá em Contagem se reunindo agora para partir o pão, os nossos irmãos que estão lá em Richmond junto com o Mac, os irmãos que estão no Oriente Médio passando diversas dificuldades, sendo perseguidos, todos eles são igreja de Deus. E aí Paulo ele segue dizendo a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. E aqui existem duas informações diferentes nessa mesma afirmativa. Primeira, aos santificados. Nós fomos santificados em Cristo Jesus. Nós fomos resgatados pelo nosso Senhor. Lá em Colossenses 1, versículo 13, Paulo diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor nos retirou, Ele nos separou e nisso nós fomos santificados. Nisso, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, já somos santos. Mas Paulo continua e diz, chamados para ser santos. E aí é um pouco estranho isso para a nossa cabeça,
Porque é como se eu dissesse aqui, ô Eric, Erickson, eu quero te convidar para, que hora é essa? Às 11h24, estar na Rua Presidente, número 902. Aí você vira para mim e fala assim, eu já estou aqui. Por que você está me convidando para estar em um lugar que eu já estou? E aí, essa leitura ela pode soar isso, né? Eu já fui santificado no Senhor. Por que você está dizendo que eu sou chamado para ser santo? E aí eu gostaria de mencionar com os irmãos até o texto que eu li lá atrás, que eu acho que esclarece isso muito bem, de Hebreus 10, que no versículo 14, o escritor diz: porque com uma oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. A obra do nosso Senhor Jesus, ela nos santificou. Ela nos separou desse mundo e ela nos transformou em algo diferente do que nós éramos antes. Mas, ainda assim, nós precisamos, dia após dia, mortificar a nossa carne. Dia após dia, nós precisamos nos entregar ao Senhor e sermos transformados pela graça e pela misericórdia e pelo amor do nosso Deus. E aí aqui existem duas palavras, né? Porque ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e aos chamados para ser santos. E aí, só para colaborar com o que eu tenho a dizer para os irmãos sobre isso, são usadas duas palavras aqui no grego. Quando Paulo diz aos santificados em Cristo Jesus, a palavra que é utilizada no grego é agiasmos. E essa palavra, nos usos dela no Novo Testamento, ela geralmente ela traz um contexto de algo consagrado a um serviço, algo separado para um serviço. Assim como a gente pode dizer assim, eu acho que num senso geral isso é muito utilizado, principalmente nos meios mais pentecostais, né? Tipo assim, nossa, eu comprei um violão e esse violão é consagrado para tocar na obra do Senhor. E aí, nesse violão eu não posso tocar música mundana porque esse violão é para tocar na igreja. Eu acho que isso teria uma conotação mais parecida com isso. Só que é interessante porque essa palavra, quando ela é utilizada, ela tem um sentido mais genérico de separação. Um sentido que geralmente não é tão ligado a questões morais. Então, geralmente é mais ligado a uma separação mais física. E a outra palavra, que é muito parecida com a palavra utilizada anteriormente, que é agiasmos, a segunda, que quando fala chamados para ser santos, a palavra utilizada é agioi. E aí, essa palavra, ela já traz nos usos dela no Novo Testamento, ela já traz uma ideia um pouco diferente, porque geralmente ela traz uma ideia de algo que algo que foi separado para um uso exclusivo. Então, algo que pertence a Deus. E por essa razão deve ser transformado no que diz respeito a esses aspectos morais, que é justamente o que acontece conosco. O Senhor, ele nos resgata e nós somos chamados para sermos povo de propriedade exclusiva do Senhor e nesse primeiro momento nós viemos
com todas as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas transgressões, e à medida do processo o Senhor vai nos mostrando: isso daqui você vai abrir mão, isso daqui você vai mudar. Então, é, o Senhor Jesus, ele nos santificou e ele nos chama a cada dia para sermos santos e sermos transformados de acordo com a santidade do nosso Deus. É, e a, e a terceira afirmação que Paulo traz aqui também é: com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. É, e Paulo conclui essa frase, conclui essa afirmação, dizendo que nós devemos ser santos e nós devemos estar sendo santificados todos os dias. Isso não é algo exclusivo para nós. Isso é para todos os que estão em todos os lugares. É, algumas epístolas dão a entender que as cartas elas não ficavam apenas para aquela congregação a qual o apóstolo estava escrevendo. Por exemplo, em Colossenses, ao escrever a carta, Paulo aproveita e diz: saúda também os irmãos que estão em Laodiceia. Saúda também os irmãos que se reúnem na casa do fulano. Por quê? Porque Paulo sabia que essa carta ela seria entregue para ser lida por outros irmãos também daquela região. Corinto era uma cidade que estava na Caia, é, e, 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 e provavelmente essa carta também ela era passada para outras cidades, para que outros irmãos a lessem, para que outros irmãos é, também fossem edificados pelo que o apóstolo disse. E Paulo ele traz isso, eu acho que é muito interessante para a gente entender. Isso aqui é algo muito geral e muito importante que todos saibam. Nós precisamos ser santificados. E não somente vocês. A todos os santos que estão em todos os lugares, a todos que invocam o nome do nosso Senhor Jesus. Todos. E Paulo segue dizendo que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, é, e do, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. E aqui, novamente, assim como a apresentação de Paulo, quando Paulo diz Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, aqui vem um outro trecho muito comum das apresentações, das saudações paulinas, que ele diz graça e paz. E aí, novamente, a gente pode pensar assim, ele diz isso em quase todas as cartas, e na real, é, as únicas duas cartas que Paulo escreve de uma forma diferente é a Timóteo, que ele diz graça, misericórdia e paz. Ele acrescenta um elemento. Mas em todas as outras cartas, Paulo se saúda dizendo a graça e a paz do nosso Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Às vezes nem sempre com essas palavras, mas sempre é esse núcleo, que a graça e a paz esteja com vocês. E eu acho que essa saudação de Paulo, especialmente aqui em Corinto, comunica algo muito importante. Comunica uma coerência de Paulo, algo que ele vai dizer lá na frente, no capítulo 9. Assim, naquela região onde o cenário do Novo Testamento foi correndo, era uma região onde quem mandava
era o Império Romano. Corinto, inclusive, fazia parte do Império Romano, mas o Império Romano tinha um costume muito interessante. Quando ele dominava um lugar, ele só queria ser dono daquilo. Ele não queria que aquele lugar fosse transformado pela cultura romana. Então, diferente do que os gregos faziam antes de serem dominados pelos romanos. Os gregos faziam questão de impor às pessoas a cultura, a cultura grega. E naquele tempo, aquela região inteira tinha quem predominava ali era a cultura grega. E, e era um costume dos judeus, desde muitos tempos antes, se saudarem ao se encontrarem com a paz do Senhor, o Shalom, né? Era o costume dos judeus se saudarem com a paz do Senhor. E era o costume dos gregos se saudarem, os gregos que se convertiam, né, ao cristianismo, era o costume deles se saudarem dizendo graça. E Paulo, nessa carta, ele traz lá no capítulo 9, ele vai dizer que ele se fez de tudo para poder comunicar a todos. Então, ele vai dizer que ele se fez como debaixo da lei, para com os que estavam debaixo da lei. Ele se fez com os que estavam fora da lei, para poder trazer a mensagem do evangelho a eles, embora ele mesmo estivesse debaixo da lei por ser judeu. Ele diz também que ele se fez fraco para com os fracos, forte para com os fortes. Ele se fez tudo para com todos. E aqui eu acho que é uma singela demonstração dessa atenção de Paulo para comunicar com esses irmãos, porque Corinto era uma cidade que, para além dessas divisões que nós já comentamos aqui, existentes, de um irmão dizer que um era de Paulo, outro era de Pedro, outro era de Apolo, existia também a questão de que uns eram judeus convertidos, outros eram gregos convertidos. E Paulo vira para os irmãos e, ao saudarem, ele dizia que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. E Paulo falava isso saudando tanto aos judeus como aos gentios. Eu acho que isso é uma atenção muito, muito bonita e muito preciosa do apóstolo. Vamos continuar, porque agora a gente vai entrar no. Se a gente fosse organizar isso aqui igual uma carta, né? A gente tem primeiro o remetente, depois o destinatário, depois a saudação, e agora a gente entra na mensagem. E aí, Paulo, ele vai entrar aqui desse trecho do 4 ao versículo 9. Ele introduz a sua mensagem. E ele começa dizendo assim: Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui, novamente, assim como a sua apresentação, em que ele defendia o seu apostolado, assim como a sua saudação, em que ele dizia graça e paz. Aqui, novamente, nós temos um trecho que existe
em em muitas outras cartas. Assim como a gente já viu há alguns anos atrás em Romanos, assim como existe em Efésios, em Filipenses, assim como existe em Colossenses, Paulo eles separam um trecho da sua escrita para dizer aos irmãos os motivos de oração por é, por aquela comunidade, por aquelas pessoas. E aqui Paulo ele vai dizer os motivos pelo qual ele era grato pela vida daqueles irmãos. Então ele começa dizendo, né? Eu sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. E aí no versículo 5 ele vai começar a expor esses motivos de agradecimento e ele diz: porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. É, o... E aí aqui a gente já tem algumas coisas muito interessantes. Esse versículo 5 eu achei ele particularmente bem complexo, porque Paulo diz que em tudo aqueles irmãos eles foram enriquecidos tanto em palavra como em conhecimento. E aí a gente tem vamos destrinchar aqui para poder ficar mais simples. Paulo começa falando que os irmãos foram enriquecidos em palavra. E aí aqui existe uma situação interessante, que a palavra utilizada no grego para dizer que eles foram enriquecidos em palavra é a expressão logos. A mesma expressão que é utilizada lá em João 1, quando João diz no princípio era o verbo, aqui é dito, vocês foram enriquecidos em palavra. No princípio era o logos, vocês foram enriquecidos em logos. É, mas essa palavra logos, ela tem uma tradução muito difícil, muito complexa, porque ela naquela época ela era cheia de uma carga cultural muito grande, porque os filósofos utilizavam muito essa expressão, dizendo assim que eles estavam buscando logos, ou seja, buscando o princípio fundamental de todas as coisas, o princípio criacional de todas as coisas. E aí os filósofos se referiam a isso dizendo, utilizando a expressão logos. Mas é interessante também que essa palavra ela também tem e aí é nesse contexto, né, desse princípio criacional que João se refere ao Senhor Jesus. Mas essa palavra ela também tem uma tradução num sentido de discurso. E é interessante até porque nas traduções em inglês da Bíblia, quando traduz João 1, ao dizer no princípio era o verbo, a palavra utilizada é discurso, né? É speech. Então, a expressão lá ela quer dizer discurso. Eu acho um pouco ruim dizer assim, no princípio era o discurso. Eu acho que empobrece um pouco o texto. Mas aqui essa tradução faz muito sentido. No inglês, esse versículo 5, quando fala em toda palavra, novamente é traduzido por speech, né? por discurso. E aí eu fui ler uma versão mais parafraseada, que é a NVT. Eu achei muito interessante a tradução que eles colocaram, que eles disseram, Deus os enriqueceu em tudo, em toda a capacidade de expressão. E aqui eu acho que não é muito difícil a gente compreender. Carro de som é dureza. Aqui é difícil da gente. Não é difícil da gente compreender que Paulo está falando de uma retórica, justamente disso, né? De uma capacidade de expressão. E aí, assim, eu não estou dizendo aqui
que Paulo estava se referindo que aqueles irmãos eram todos muito eloquentes. Paulo estava dizendo que o Senhor enriqueceu o conhecimento deles, que eles foram enriquecidos tanto em palavra como em conhecimento. O Senhor enriqueceu o conhecimento deles com o conhecimento da vontade de Deus, e com isso o discurso deles foi transformado. E assim eles podiam, em suas palavras, dizer respeito a obra do Senhor e a vontade de Deus. E isso é interessante porque logo no versículo 6, Paulo vai dizer: e assim o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, no sentido que o testemunho do Senhor era confirmado e era visto naqueles irmãos através do discurso deles, através do que eles diziam, né? Isso me vem à mente um pouco quando Paulo fala aos Efésios, né? Ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for útil para a edificação. E eu acho que soa no sentido de que, nesse ponto, os irmãos estavam dando um bom testemunho, porque nas palavras deles, eles estavam expressando a vontade e o testemunho da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí é muito interessante, porque essa palavra testemunho aqui, no grego, é a palavra martírio. E eu acho que na nossa cultura e na nossa cabeça a gente pensa no martírio como o sofrimento ou como a morte em prol de uma determinada causa. Assim como pensamos em Pedro, não, como Estevão, o primeiro mártir, ou o primeiro que foi morto por não negar ao Senhor Jesus. Quando pensamos na morte de Paulo, na morte de Pedro, nós pensamos, eles foram martirizados. Ou na própria morte do Senhor Jesus, né? Por não abrir mão de que a vontade do Pai fosse cumprida, ele foi martirizado. Mas essa palavra martírio, ela quer dizer testemunho. E se nós buscarmos ao Senhor que Ele nos enriqueça, tanto em palavra como em conhecimento, e o nosso discurso for transformado pelo conhecimento da vontade do nosso Senhor, nós vamos, através do nosso discurso, o martírio do nosso Senhor Jesus, o testemunho do nosso Senhor Jesus, vai poder ser visto através de nós. E isso é muito precioso. Achei muito, muito interessante isso. O, o nosso discurso ele precisa ser transformado. As nossas bocas dizem do que o nosso coração está cheio. E o nosso coração deve estar cheio da vontade do Senhor e do desejo por glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. E é lógico que num primeiro momento a gente deve dizer, isso deve transformar as nossas atitudes. Isso deve transformar o nosso comportamento, não somente as nossas palavras, porque a gente pode viver uma mentira também. Mas as nossas palavras também devem ser transformadas. Isso é algo interessante, porque os irmãos disseram, ao trazer as introduções, o Pablo, especificamente, no domingo passado, ele deu uma ênfase muito, muito grande nisso, aqueles irmãos em Corinto eram irmãos carnais. E ao longo da carta, do versículo 10 para frente, a gente vai ver só problema daqueles irmãos. A gente vai ver, serão
capítulos e capítulos vendo problemas e defeitos daqueles irmãos. E eu acho interessante porque Paulo ele agradece ao Senhor porque eles eram ricos em palavra e conhecimento, e eu acho que é, isso é algo positivo que havia entre os irmãos, mas que em um determinado momento mascarava para eles, mascarava os reais problemas que eles tinham. Então, tipo assim, como assim eu sou carnal? O meu discurso, ele manifesta o testemunho do Senhor Jesus. Como assim eu sou carnal? Mas na vida prática daqueles irmãos, eles não eram transformados pela vontade de Deus, pelo conhecimento da vontade de Deus. Então é interessante perceber que é, os irmãos eles precisavam ser transformados em suas atitudes, mas também em sua palavra, em seu discurso. Não é dizer assim, a minha vida é perfeita, a minha vida ela segue exatamente os padrões morais estabelecidos pelo Senhor, mas o meu discurso não expressa isso. É um problema. Mas o contrário também é um problema, né? O nosso discurso expressar algo e as nossas atitudes não. E aí Paulo entra no versículo 7, dizendo: de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus. E aí outro motivo de agradecimento que Paulo traz aqui é que os irmãos, a eles não faltava nenhum dom espiritual. Não havia falta de nenhum dom espiritual. E enquanto não faltava dom espiritual, eles aguardavam a revelação do nosso Senhor Jesus. E aí vamos recapitular. Paulo diz: vocês foram enriquecidos em tudo, em palavra, em conhecimento, e de forma que não lhes falta nenhum dom espiritual. E aí vamos a um breve spoiler do que vai acontecer lá no capítulo 12, daqui a alguns anos, quando a gente chegar lá. Lá no capítulo 12, Paulo começa a falar sobre os dons espirituais. E aí ele vai dizer sobre as diferentes funções que cada um tem no corpo. E aí ele lista lá 9 dons espirituais. E os dons espirituais, eles servem para quê? Para o serviço na igreja. Para que nós glorifiquemos ao Senhor com as nossas obras. Os dons são presentes que o nosso Deus nos dá para que nós sejamos capacitados a servi-lo melhor e assim glorificar o seu nome e servirmos como instrumentos na edificação da sua igreja, na edificação do seu corpo. E aí, por que eu acho esse versículo muito interessante? Porque ele diz logo na sequência, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu gostaria de fazer um breve paralelo, vai parecer um pouco descontextualizado, mas vai fazer sentido para os irmãos. O que seria uma vida prudente de um homem carnal? Seria uma vida que, na infância e adolescência, essa pessoa estudaria e colocaria o seu empenho em se preparar para poder entrar numa boa faculdade. E aí chega o início da vida adulta, essa pessoa entra numa boa faculdade, começa a se ingressar no mercado de trabalho e a se capacitar para poder crescer profissionalmente. E aí, quando ele vai desenvolvendo a sua vida adulta, ele começa a trabalhar desenfreadamente para que ele possa satisfazer os próprios prazeres, realizar os seus sonhos pessoais e também para que ele possa
quem sabe, né, garantir herança para que os seus filhos aproveitem no futuro. Garantir herança para os seus filhos no futuro, quando ele morrer. Então, um homem carnal, ele vive para aproveitar a vida aqui nessa terra enquanto ele não morre. Porque o fim de todas as coisas, tipo assim, o fim da nossa vida, o que é um futuro certo para alguém que não crê em Deus? Morte. Então, essas pessoas vivem aguardando a morte. E é interessante porque Paulo diz que a eles não faltava nenhum dom espiritual. Eles tinham no seu. Eles buscavam servir e o Senhor estava capacitando eles com dons espirituais enquanto eles aguardavam a revelação de Cristo, a vinda do nosso Senhor Jesus, o retorno do nosso Senhor. Nós servimos a Deus como como a nossa preparação para aguardar não a nossa morte, não para preparar um futuro melhor, mas para aguardarmos a volta do nosso Senhor Jesus. Enquanto o Senhor Jesus não volta, a sua igreja, a sua noiva, está sendo ataviada, está sendo preparada para se encontrar com o noivo. E o Senhor, e enquanto o Senhor Jesus não vem, nós precisamos nos dedicar em servi-lo e em entregar os nossos talentos, em dispor as nossas obras para a glória dele, para assim auxiliarmos como instrumentos na preparação da noiva, enquanto o noivo não vem. E isso é algo muito, muito impressionante, muito bonito, que existia no meio daqueles irmãos. E aí Paulo vem para os versículos 8 e 9. Vamos lê-los? Paulo diz: Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, irmãos, eu acho que eu acho esse versículo muito impressionante, eu acho muito interessante, porque vai dialogar com algo que o Pablo disse hoje de manhã, no partir do pão. Porque se nós olharmos para os nossos corações, para a nossa corrupção, se nós olharmos para os nossos pecados, hoje eu posso estar aqui, servindo ao Senhor, compartilhando essa mensagem e buscando que os irmãos sejam edificados através disso. Mas olhando à vontade da minha carne, amanhã eu estaria de volta afundado no lamaçal do pecado. Mas existe algo muito precioso no Evangelho, é que a obra de redenção, ela não depende de nós, não depende das nossas obras. Nós fomos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. E aí o versículo 10 lá do capítulo 2 de Efésios vai dizer que o Senhor Deus, ele nos preparou para as boas obras. Então, assim, o Senhor preparou boas obras para que nós andássemos nela. A vontade da nossa carne é viver no pecado, é voltar para a imundícia da qual nós viemos. Mas nós fomos salvos pela graça. E esse Deus de graça que nos salvou, ele preparou boas obras para que andássemos nela. Então nós precisamos compreender isso e nos
e tomarmos posse, né, dessa verdade tão preciosa que existe. As boas obras que nós podemos viver, o nosso testemunho, o perseverarmos que nós devemos buscar, ele é preparado pelo nosso Deus. E isso torna ainda mais profundo, porque perseverarmos não depende de nós, não depende da força do nosso braço, depende da graça do nosso Senhor e da misericórdia dele e da condução do Espírito Santo. Então, Paulo diz no versículo 8, ele também os confirmará até o fim. Outras versões diz, ele os fará permanecer até o fim. Quem conduz a igreja, quem edifica a igreja, quem mantém a igreja é o nosso Deus. E ele nos confirmará até o fim, e ele nos fará, e ele cuidará de nós para que nós estejamos no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, no dia da volta do nosso Senhor Jesus, para que nós estejamos irrepreensíveis. E isso é muito precioso, irmãos. E Paulo segue dizendo, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós fomos chamados para termos comunhão com o Senhor Jesus. E o que quer dizer isso, né? Ter comunhão com Cristo. Eu acho que existe um problema muito grande com a palavra comunhão, que é na nossa cultura hoje, na cultura evangélica 2024, ter comunhão virou sinônimo de passarmos tempo juntos. O almoço que nós temos no segundo domingo do mês é um almoço de comunhão. Vou visitar um irmão hoje à tarde para ter comunhão com ele. Esse é o significado que essa palavra tomou na nossa cultura. E, infelizmente, com isso, a gente empobreceu o significado dessa palavra. Porque a palavra no grego que é utilizada, que é traduzida como comunhão, é koinonia. E é muito interessante porque essa palavra ela não é utilizada somente num sentido de ter um tempo com algum irmão. Ela é utilizada em alguns contextos diferentes. Eu gostaria de mencionar aos irmãos 3 usos diferentes dessa palavra. Um primeiro uso que a gente encontra na palavra é um sentido de compartilhar. Compartilhar aquilo que se tem com a intenção de gerar uma participação coletiva ou algo que é objeto de um interesse mútuo. E aí é interessante porque essa palavra ela é utilizada lá em Gálatas 6, versículo 3. A palavra diz, lá Paulo diz, né? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. E o compartilhe. Aqui é koinonia, comunhão. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 4. Paulo diz, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Ou seja, participar de algo que é interesse mútuo, é uma participação coletiva. E a palavra para participarem é koinonia, é comunhão. O segundo uso dessa palavra é um sentido de uma dádiva voluntária, o sentido de uma pronta contribuição. Alguém está passando por uma necessidade, alguém está com fome, eu pego a minha comida e dou para essa pessoa.
O irmão está com frio, eu pego o meu casaco e passo para ele. Esse sentido, também na palavra nós encontramos a palavra koinonia sendo utilizada nesse contexto. E aí nós vemos Romanos 15, versículo 26, versículo que também já foi estudado aqui por nós, quando Paulo diz, porque a Macedônia e a Acaia provavelmente está se referindo aos irmãos em Corinto, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. E aí o que foi traduzido aqui na minha versão por levantar uma coleta, a palavra no grego que é utilizada novamente é koinonia, é comunhão. E o terceiro uso dessa palavra diz respeito a uma associação de pessoas que têm um envolvimento mútuo, um envolvimento mais chegado. E aí talvez esse significado possa ser utilizado no que diz respeito aos nossos tempos de convívio, aos nossos tempos de aproximação, para estreitarmos laços, para conhecermos as necessidades uns dos outros, para desenvolvermos o relacionamento que temos enquanto irmãos em Cristo Jesus. E essa palavra, com esse sentido, essa palavra ela é utilizada em 1 João, capítulo 1, versículo 3, quando o apóstolo diz lá, o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E aqui, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, quando nós já lemos que Paulo diz, fiel é Deus pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, eu acho que é imprescindível, e pelo menos com os jovens, os irmãos bateram muito nessa tecla, o Celso bateu muito nessa tecla com a gente, de que comunhão não é simplesmente nós termos um tempo juntos. A comunhão, ela envolve compartilhar. A comunhão, ela envolve um interesse mútuo, que é a glória do nosso Senhor. A comunhão envolve serviço. E se nós temos um tempo juntos, que nós chamamos de comunhão, isso deve envolver nos entregarmos em prol do benefício uns dos outros, assim como o nosso Senhor Jesus se entregou a nós em amor. E a comunhão que nós temos com o Senhor Jesus, nós somos chamados à comunhão com o nosso Senhor Jesus, nós somos chamados para desenvolvermos um relacionamento com o Senhor Jesus, no sentido que nós conhecemos mais da vontade de Deus, conhecemos mais dos atributos e da graça, da bondade, da misericórdia do nosso Deus, mas também a nossa comunhão com o nosso Senhor Jesus é baseada na entrega dele por nós, no sacrifício dele por nós, e a partir dessa entrega, dessa doação, ele se doou por nós, ele deseja gerar em nós esse interesse em comum e essa participação coletiva em juntos glorificarmos ao nosso Deus,
a serviço dele, buscarmos edificar o corpo, edificar a igreja do nosso Senhor Jesus para a glória do nosso Deus Pai. Eu achei esse trecho muito interessante e é muito rico assim, a gente perceber que um trecho tão pequeno, de 9 versículos, o Senhor tem tantas coisas, tantos assuntos para trabalhar nos nossos corações. Os irmãos certamente vão trazer contribuições específicas para determinados trechos, e eu acho que é um motivo de oração muito importante para nós, que nós busquemos ser transformados pela palavra dele, pelo que ele tem tido esse interesse em ganhar nos nossos corações, em cativar os nossos corações. Então vamos ter mais uma palavra de oração para podermos encerrar. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. Te agradecemos porque o Senhor é fiel à sua palavra. Te agradecemos porque nós podemos, a partir da leitura da tua palavra e da oração, termos comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, conhecermos mais sobre as suas obras, os seus atributos e sermos transformados para sermos santos como Ele é santo, Pai. E nós pedimos que nisso o Senhor nos torne, nos edifique, nos atavie como noivas do nosso Senhor Jesus, para sermos, andarmos de modo digno com a vocação a que fomos chamados, ó Pai. Essa é a nossa oração, é isso que nós pedimos no nome do nosso amado Salvador, ó Pai. Amém.